bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. O Entre Belas é um espaço que nós temos aqui no YouTube todas as sextas-feiras, às 18 horas. Nós estamos aqui juntinhas, buscando na palavra de Deus um pouquinho só da porção que Ele tem para nós, para sermos sábias, como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que todas as sextas-feiras, às 18 horas, ele vai te avisar que tem uma palavra nova aqui. E compartilha, curte. Vamos disseminar boas notícias aí, porque nós somos portadoras, mensageiras de boas notícias, em nome de Jesus. Esses dias eu estava meditando, né, fazendo meu devocional de manhã, e essa semana foi sobre o livro de Atos. E me chamou muita atenção naquela viagem de Paulo de navio, onde eles enfrentaram uma grande tempestade e quem estava no navio só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, que ele tinha que ir até Roma para pregar o evangelho lá. E o interessante é que em algum momento ali dessa viagem, Paulo percebeu a tempestade que eles iriam enfrentar e chegou a falar com o encarregado dos prisioneiros, porque haviam vários prisioneiros ali naquele navio. E Paulo chegou a falar com esse encarregado e falou, olha, tá vindo uma tempestade aí, né? E é perigoso a gente morrer. Mas o encarregado achou melhor dar ouvidos ao capitão e ao dono do navio. E eu fiquei meditando nessa palavra, porque eles quase morreram, perderam carga, perderam os alimentos, foram vários dias, foi uma tempestade assim muito intensa, o navio chegou a quebrar, né? Eles tiveram várias dificuldades ali. E eu fiquei pensando, né? Se fosse eu no lugar desse encarregado, será que eu teria dado ouvido a Paulo? Eu, com certeza não. Ai, Senhor, me perdoa, mas eu fiquei pensando nisso, né? Eu sou uma pessoa muito prática, muito objetiva. Então, é lógico que eu ia ouvir um especialista. Se o capitão e o dono me falassem, não, nós vamos seguir adiante e em algum momento aí essa tempestade vai dar uma acalmada, então nós vamos conseguir avançar de uma forma que a gente vai conseguir escapar dessa tempestade. Eu ia acreditar neles, eles são especialistas, estão ali sempre, o capitão do navio é a profissão dele. Então, como é que eu ia ouvir uma outra pessoa que não um especialista? E eu fiquei pensando naquilo e o prejuízo que eles tiveram só porque não deram atenção ao que Paulo disse. Mas a diferença entre um especialista, o capitão e Paulo é que Paulo era um homem que servia a Deus. Ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Ele tinha um relacionamento com Deus que ele sabia. Ele tinha uma intimidade com o Senhor, uma amizade com o Senhor, que ele sabia o que poderia acontecer. Mas a escolha é sempre nossa. Nós é que sabemos quais são as vozes que nós vamos ouvir. Qual conselho nós vamos atender. E essa passagem está lá em Atos 27, eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 10. Disse ele, Paulo, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida.
Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Queridas, a lição que eu aprendi aqui é que nós devemos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E para isso, nós não podemos abandonar a sua palavra, porque é através dela que Deus fala conosco. E para isso, nós não podemos deixar de dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao nosso Pai, porque é Ele quem dirige a nossa vida. É através da oração que nós abrimos o nosso coração. Ele sabe o que passa aqui dentro, porque Ele é o nosso Deus, mas Ele quer nos ouvir. Porque através das nossas palavras, das nossas expressões, nós dizemos quem Ele é para nós. E nós nos posicionamos no mundo espiritual. E o que nós precisamos é pedir ao Senhor que nos ajude a buscarmos os conselhos certos, as pessoas certas e a obedecermos aquilo que Deus tem para nós. Se o encarregado tivesse ouvido Paulo, eles teriam evitado de sofrer essa tempestade, onde eles perderam toda a carga, alimento. Realmente, Deus poupou a vida deles porque tinha um propósito que Paulo deveria ir para Roma. Mas até o navio se perdeu. Se você lê essa história para você ver que interessante o quanto eles sofrem, sendo que isso poderia ter sido evitado. Então, que nós sejamos mulheres sábias, que possamos dar ouvidos a quem Deus quer, que nós realmente prestemos atenção e obedeçamos aqueles que Deus tem colocado na nossa vida para nos aconselhar, para nos direcionar. A palavra de Deus já faz isso, mas Deus coloca na nossa vida pessoas que nos ajudam, que nos aconselham. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Então, são muitos conselhos que nós podemos ouvir, mas um deles é que nós vamos atender. Então, que sejamos sábias para escolher. Sempre tem a escolha. Sempre. Para que possamos escolher aquele que Deus separou para nós. Nós aqui do Entre Belas temos o compromisso de hoje, sexta-feira, a gente anotar o versículo-chave, colocar aí uns papéis, uns bilhetinhos, uns post-its, em cantinhos estratégicos, onde você bate o olho e lê. Numa gaveta, no trabalho, no computador, na geladeira, no espelho, não sei. Mas um lugar que você bata o olho, se lembre dessa palavra. Acabe até memorizando esse versículo e orando, buscando ao Senhor. Hoje é sexta, você tem até sexta que vem aí para memorizar esse versículo, para bater o olho e orar durante esses 7 dias, para que Deus te dê a orientação correta
em meio aos conselhos que você tem ouvido aí. Sexta que vem eu tô de volta. E o versículo, eu li vários, né? Vamos falar de um só. É o 27, 11, que a gente vai se lembrar bem da história. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E que possamos ser mulheres sábias, mensageiras de boas notícias, com sabedoria. Sexta que vem eu tô de volta. Então, Deus abençoe você. Fique na paz.